Uma fortuna dentro de um carro de luxo. A polícia encontra mais de R$1 milhão no carro apreendido na operação contra remédios clandestinos. Acidente mata uma família no sul do estado. O casal morreu na hora e a filha de 11 anos foi socorrida, mas não resistiu. E o fim de ano movimenta o maior polo de confecções do estado. Empresários estão otimistas com as vendas para o Natal. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h21. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. A polícia encontrou mais de R$1 milhão dentro do carro de luxo apreendido na semana passada durante a operação contra a fabricação de remédios clandestinos no sudoeste do estado. O carro foi aberto hoje. Então vou chamar a Lara Leão, ao vivo da delegacia em Rio Verde. Lara, muito boa noite para você. Dinheiro que mais uma vez dá uma dimensão desse esquema, né? Isso mesmo. Boa noite para todo mundo. O carro importado foi apreendido na semana passada, mas como estava trancado, os policiais precisaram de uma autorização da justiça para abrir o veículo. E quando conseguiram, levaram um susto. R$1.353.000, muita coisa. Estava no porta-malas e também no capô do carro. De acordo com a polícia, o veículo era do líder da quadrilha, Zaiden Abijal de Ferreira Silva Júnior, de 43 anos. Ele compraria uma fazenda em Minas Gerais com esse dinheiro. A defesa dele não quis comentar o assunto. Até agora, 13 pessoas estão presas, suspeitas aí de manipular remédios sem nenhum registro e também em laboratórios clandestinos em Cachoeira Alta e Paranaiguara. Luciano, para você ter uma ideia, até agora a polícia já bloqueou mais de 4 milhões em contas bancárias e patrimônio dessas pessoas que foram presas. Pois é, dinheiro, né, que vinha com a venda na internet desses medicamentos que não tinham nenhuma aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Obrigado, Lara. Falar agora de um acidente grave também que aconteceu no sudoeste goiano. 2 pessoas morreram e outra ficou ferida quando o carro caiu no rio na zona rural de Montevidéu. Bom, você vai ver essa reportagem daqui a pouco. A gente vai falar de outro acidente agora. Foi de um acidente que matou uma família no sul do estado. O casal e a filha de 11 anos estavam indo para Caldas Novas. Emerson Ferreira, ao vivo. A menina chegou a ser socorrida, né, Emerson? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Chegou sim, viu, Luciano? Ela saiu, inclusive, conversando com os bombeiros, mas infelizmente ela não resistiu. Esse acidente foi no final da manhã, na GO 139, essa rodovia que liga a região ali de Caldas Novas, Corumbaíba, ao Triângulo Mineiro. Essa família seguia para Caldas Novas, estavam no carro de passeio e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário, viu? A criança teve politraumatismo, ficou presa às ferragens, foi retirada, socorrida, encaminhada para um hospital, mas não resistiu. Os pais dela morreram presos às ferragens. As vítimas foram identificadas como Genávio de Jesus Gonçalves, de 41 anos, Patrícia Felipe da Silva, de 38 anos, era a Patrícia quem dirigia o veículo, e a menina de 11 anos, a Gabriela Felipe da Silva Gonçalves. O motorista do caminhão e o auxiliar dele não se feriram. A polícia agora investiga as causas desse acidente. Luciano, triste notícia, né? Não, muito triste essa história toda. Uma família inteira viajando, uma menininha tão bonitinha como essa. Os pais, né, morreram na hora e depois ela ainda foi socorrida, mas não resistiu. Um acidente muito grave e as imagens realmente muito pesadas. Obrigado, viu, Emerson? Agora sim, na região sudoeste, um outro acidente grave. 2 pessoas morreram, né, depois que o carro caiu no rio, na zona rural de Montevidéu. Nas imagens feitas pelos bombeiros, o veículo é retirado de dentro do rio com a ajuda de um guincho. O acidente foi por volta da meia-noite. Dentro do carro estavam 3 funcionários de uma fazenda da região de Montevidéu. Um deles conseguiu sair do veículo para pedir ajuda. Já os outros 2 acabaram morrendo afogados. Correnteza, a água muito forte estava dificultando a chegada nossa até o veículo. E
a dificuldade também de acesso do local. As duas vítimas foram identificadas como Adailson da Silva Costa, 22 anos, que dirigia o carro, e Gerismar Alves dos Santos, de 47 anos. Bom, o homem que conseguiu se salvar foi levado para o hospital e o estado de saúde dele não foi divulgado. E em Jataí, um comerciante foi baleado, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Eu vou conversar com o Bruno Dourado, ao vivo, então, da cidade. Bruno, explica pra gente como é que tudo aconteceu, essas imagens que vão ajudar na investigação. Exatamente, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse comerciante estava na porta da lanchonete quando 3 suspeitos chegaram no local. Como a gente pode ver nas imagens, um desses suspeitos chega a cumprimentar o comerciante e aí do nada eles começaram a brigar, viu? Olha, Israel Coelho da Silva, de 43 anos, tentou se defender, mas acabou sendo atingido por um tiro no pescoço. Segundo o boletim médico divulgado agora à tarde, a bala que atingiu o comerciante está alojada no pescoço dele e o estado é considerado grave, viu? Nós entramos em contato agora há pouco, no comecinho da noite de hoje, e foi nos informado que a família pediu para não ser divulgado se o comerciante foi transferido ou não para a capital, como era previsto. Esse pedido seria para garantir a segurança desse comerciante aqui de Jataí. A Polícia Civil, que está à frente das investigações, ainda não prendeu nenhum dos 3 suspeitos. E, claro, a gente continua acompanhando esse caso. Luciano, eu volto com você. Combinado, Bruno, obrigado. E olha, a polícia começou a ouvir hoje à tarde parentes e amigos da mulher de 23 anos que foi assassinada em Anápolis no fim de semana. Agora eu vou chamar o Bruno Mendes, ele que tem informação sobre a linha de investigação da polícia. Bruno, muito boa noite. Olá, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A polícia, nessa segunda-feira, ouviu amigos e parentes da jovem encontrada morta em uma casa aqui em Anápolis. A amiga da vítima, que achou o corpo e avisou a polícia, também deve prestar depoimento pela segunda vez. O delegado que apura o caso disse que o laudo do IML ainda não está finalizado. A Ludmila Rosalina Ribeiro, de 23 anos, foi encontrada com uma toalha enrolada no pescoço e uma faca cravada no peito. A investigação aponta que a jovem era garota de programa, morava em Goiânia, mas aos finais de semana vinha aqui para Anápolis. Ludmila foi vista pela última vez pela amiga dela. Ela disse, essa amiga contou para a polícia que as duas saíram no sábado à noite, tiveram um encontro, fizeram um programa com um casal e depois disso as duas voltaram para casa. Cada uma foi para o seu quarto. O corpo só foi descoberto no domingo pela manhã. Segundo a polícia, na casa não havia sinais de arrombamento, o que indica que a mulher ela pode ter aberto a porta para o assassino. A gente continua acompanhando esse caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Pois é, muito estranha essa história, né? Vamos continuar acompanhando, então, essa investigação, Bruno. Obrigado. Vamos falar de economia agora. Fim de ano está movimentando a fabricação de roupas em Jaraguá, que é o maior polo de confecções do estado. Embora a crise tenha prejudicado os empresários, eles agora estão otimistas com a chegada do Natal. Os funcionários dessa fábrica de roupas jeans em Jaraguá estão trabalhando a todo vapor há 3 meses para dar conta dos pedidos de Natal. Vendemos mais barato um pouco para não deixar de vender e estar no mercado. A crise dos últimos 5 anos atrapalhou muitos comerciantes. A saída foi criar alternativas para vencer as dificuldades. Capacitando mais os seus colaboradores, os seus gerentes, então assim, buscou se profissionalizar mais. Jaraguá é a capital do jeans no estado de Goiás. São mais ou menos 900 confecções aqui na cidade. Nessa fábrica aqui onde nós estamos, trabalham 40 funcionários. Até o fim do dia, eles vão produzir 480 calças jeans. Ela aqui, olha, está fazendo o forro da calça. Depois de pronta, essa e mais 3 milhões de peças fabricadas pelas confecções de Jaraguá vão abastecer boa parte do comércio do centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. A gente quis correr atrás de novos mercados, novos canais de venda. A gente tem a marca que a gente vende via representantes para o lojista. A gente tem uma marca de pronta entrega que a gente abriu para a região da 44. E a gente fabrica mais 6 marcas de outras empresas. A Solange todo mês viaja 375 quilômetros para pegar as roupas em Jaraguá e revender. É mais em conta, A qualidade também da Dígito 4 vale muito a pena. Intervalo rapidinho a seguir. Preso em Brasília, suspeito de furtar casas aqui em Goiás. Já, já.
minutos, uma lancha afundou no Lago das Brisas com um grupo que voltava de uma festa. 11 pessoas estavam na embarcação. O grupo voltava de uma festa num rancho e seguia em direção ao hotel onde estava hospedado quando a embarcação naufragou no Lago das Brisas. Os ocupantes da lancha caíram na água e foram resgatados por pessoas que passavam pelo local em outras embarcações. A maioria dos ocupantes usava colete salva-vidas. Se as vítimas não estivessem de colete salva-vida, com certeza nós teríamos uma tragédia nesse local. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas a suspeita do Corpo de Bombeiros é de superlotação. A lancha, com capacidade para 8 pessoas, levava 11 ocupantes. Somente a perícia vai definir realmente o que aconteceu, mas a gente tem informação de que havia 11 pessoas na embarcação para uma embarcação de 8 pessoas, com capacidade máxima de 8 pessoas. Não checamos a embarcação porque a embarcação está naufragada, mas posteriormente a gente vai averiguar essa situação e a Marinha é que vai fazer essa perícia. A embarcação vai ser retirada do lago nos próximos dias para perícia. É importante a retirada, né, para saber se essa denúncia de superlotação realmente é verídica, que pode ter sido então a causa do acidente. Uma menina de 3 anos caiu da escada rolante de um shopping em Goiânia. A menina estava com a mãe que levava outro bebê de colo. Testemunhas contaram que ela se pendurou no corrimão do lado de fora da escada e caiu. O Buriti Shopping disse que os brigadistas prestaram os primeiros socorros e acionaram apoio médico. A criança teve escoriações, mas passa bem. Em Anápolis, uma câmera de monitoramento registrou o atropelamento do condutor de uma mobilete por um caminhão guincho. Ele foi atingido quando tentava cruzar a avenida. O jovem teve fraturas e deve passar por uma cirurgia. Os bombeiros de Pires do Rio capturaram uma capivara no centro da cidade. O animal estava na porta de um prédio. A capivara não tinha ferimentos e foi solta numa reserva ambiental. E em Itumbiara, um jacaré de 2 metros estava passeando por um clube desativado. Os bombeiros capturaram o jacaré e tiveram que amarrar a boca dele até soltá-lo no Ribeirão Santa Maria. E a seguir, depois de uma semana, os bombeiros ainda não têm pistas do jovem que desapareceu na Chapada dos Veadeiros. Agora 7 horas e 34 minutos. Agora, 7 horas e 35 minutos. Completou uma semana de buscas pelo turista desaparecido na região da Chapada dos Veadeiros. O Jacob Vilar Santana foi surpreendido por uma cheia repentina no rio São Miguel, na região do Vale da Lua. O Corpo de Bombeiros começou as buscas, então, há uma semana. Teve reforços, inclusive, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Mergulhadores, eles ainda não têm nenhuma pista em relação a esse turista que está desaparecido. Vamos ver na reportagem. Equipe 2, já saiu do leito do rio? A esperança é que o analista de sistemas, Jacob Vilar Santana, de 31 anos, seja encontrado. O coração fica doído, né? Porque a gente não achou ainda. A gente tem visto o trabalho dos bombeiros aqui. Realmente até para eles é muito perigoso. Jacob desapareceu quando nadava nesse rio no Vale da Lua, em Alto Paraíso, no dia 30 de novembro. Ele estava com a namorada no momento em que foi surpreendido por uma cabeça d'água. Jéssica, que sabia nadar, conseguiu sair. Até agora, só o colete salva-vida que o turista usava foi encontrado. Ele estava a 2 quilômetros do local que Jacob foi levado pela água. Tem chovido bastante nos últimos dias aqui na região, o que dificulta o trabalho dos bombeiros. Pelo menos 15 bombeiros, sendo 4 mergulhadores, participam dos trabalhos de resgate. As buscas não têm prazo para encerrar. Nós estamos refazendo as buscas do local onde ele foi visto pela última vez, até mais ou menos 1,5 km abaixo do leito do rio. A chuva prejudicando aí o trabalho, né? Deixando o trabalho mais difícil, e a previsão é de tempo fechado e mais chuva para amanhã. Terça-feira com tempo parcialmente nublado e previsão de chuva em todo o estado.
principalmente no centro, sul e sudoeste de Goiás, onde, além do volume maior, a chuva pode vir forte também. Chove mais em Rio Verde, em Uruana e também em Lusiânia, onde a máxima não passa de 28 graus. Em Anápolis, um pouquinho mais frio, 27. Vamos com as informações agora de uma prisão em Brasília, mais de um homem que estava sendo procurado aqui em Goiás também. A Polícia Militar de Brasília prendeu um suspeito de furtar casas aqui em Goiânia. Olha só a quantidade de joias que a polícia recuperou com esse homem, que foi preso, então, em Brasília e agia aqui em Goiás. Agora, com as informações, depois dessa prisão, a polícia vai saber melhor como ele agia e também encontrar o dono das casas ou os donos das casas que foram furtadas. Hora da nossa imagem do dia, que com certeza, gente, vai representar muitos de nós, né? Que andamos aí preocupados com o preço da carne. Lembrando que Goiânia o estado de Goiás tem o preço mais caro aí do país. A capital Goiânia está entre as mais caras do país. O jeito é fazer um churrasco de ovo. Olha só o que aconteceu. A família reuniu e fez isso para representar mesmo. Aí a ideia foi do Deilton, né, para representar o nosso peso no bolso aí com a carne tão cara. Como disse, Goiânia está com a carne mais cara do país, segundo o IBGE. Ali, para não estranhar muito, eles inclusive deram um nome, viu? Ovo de picanha, ovo de contrafilé, ovo de alcatra. É uma forma de um protesto, né, bem humorado aí, por conta do preço da carne tão caro aqui no estado, o valor da carne em Goiás. Vamos terminar hoje com imagens da Praça 5 de Agosto em Rio Verde, já decorada para o Natal. Outras notícias no Jornal Nacional e a gente se vê amanhã.